Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 4 de setembro. O PIB do Brasil avançou 1,4% na passagem do primeiro para o segundo trimestre, bastante acima do esperado pelo mercado. Na comparação com o mesmo trimestre de 2023, houve crescimento de 3,3%. O resultado confirma a robustez da atividade econômica na primeira metade deste ano, refletindo principalmente o aquecimento do mercado de trabalho e a ampliação dos estímulos fiscais concedidos no período. Pela ótica da oferta, apenas o setor agropecuário registrou queda na margem, explicada possivelmente pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Pela ótica da demanda, destacamos o novo crescimento dos investimentos, a despeito do nível ainda restritivo da política monetária. O consumo das famílias desacelerou em relação ao primeiro trimestre, mas seguiu crescendo acima de 1% na margem. Para o segundo trimestre, esperamos desaceleração da atividade econômica, embora alguns vetores para o crescimento sigam presentes. De todo modo, o carrego estatístico elevado de 2,5% é suficiente para garantir novo forte crescimento do PIB neste ano, dando viés altista às projeções de mercado, que devem se aproximar de 3%. Em relação à política monetária, esses dados devem reforçar o tom de cautela do Banco Central e as preocupações acerca de um eventual aquecimento da inflação de serviços. Nesse sentido, reiteramos nossa projeção de Selic a 11,25% ao final de 2024, reconhecendo que o cenário de manutenção da taxa parece ter menor chance de se verificar. Reagindo ao resultado mais forte do que esperado da economia brasileira, as curvas de juros locais chegaram a abrir nos vértices mais curtos, mas acabaram praticamente estáveis, uma vez que já precificavam a necessidade de uma política monetária mais restritiva. Os juros longos, por sua vez, mostraram queda mais clara. Apesar da surpresa positiva do PIB, a taxa de câmbio brasileira sofreu depreciação adicional em virtude do dólar mais forte no exterior e da desvalorização de commodities, como petróleo e minério de ferro. O índice de XY, que mede a força do dólar em relação a outras moedas fortes, avançou com o aumento da percepção de risco global após dados de atividade nos Estados Unidos decepcionarem os investidores. O índice gerente de compras da indústria dos Estados Unidos, medido pelo ISM, avançou menos do que esperado, saindo de 46,8 em julho para 47,2 em agosto. A indústria norte-americana segue em território de contração quando o índice se encontra abaixo do patamar de 50 pontos. Os componentes de novos pedidos, pedidos de exportação e produção cederam na margem, acelerando o ritmo de contração. A leitura reflete uma desaceleração na demanda e nos investimentos da indústria, frente ao atual nível restritivo dos juros, o que alimenta as perspectivas por maior afrouxamento monetário pelo Fed e o temor quanto à possibilidade de recessão nos Estados Unidos. A fraqueza da manufatura norte-americana levou as bolsas de Nova York a registrarem fortes perdas. Assim, mesmo com um clima mais positivo na atividade local, o Ibovespa foi contaminado pelo exterior e pelo recuo das commodities, encerrando em baixa. O mau humor dos mercados globais no dia também refletiu a visão de enfraquecimento da economia da China e a espera por mais informações do setor de serviços chinês que foram apresentadas ontem à noite. O PMI da China, elaborado pelo Instituto Caixin, revelou que o setor de serviços desacelerou mais do que esperado, ainda que tenha se mantido em território de expansão acima dos 50 pontos. Nesta quarta-feira, a pesquisa industrial mensal no Brasil revela os primeiros sinais do desempenho da atividade doméstica no terceiro trimestre do ano. O Tesouro Nacional faz coletiva de imprensa sobre o relatório mensal da dívida de julho e sobre o Plano Anual de Financiamento de 2024. Os índices gerentes de compras do setor de serviços na Europa foram apresentados mais cedo. O PMI de serviços da zona do euro subiu menos do que se esperava, ainda mostrando expansão. Na Alemanha, o mesmo indicador caiu de 52,5 para 51,2, menor nível em 5 meses e abaixo das projeções do mercado, indicando desaceleração dos serviços e levando o índice composto, que também engloba a indústria alemã, para o território ainda mais contracionista, quando o índice fica abaixo de 50 pontos. Mais tarde, conheceremos a inflação ao produtor de julho na zona do euro. Nos Estados Unidos, o relatório JOLTS informa sobre as vagas de emprego em aberto em julho, dando mais pistas da performance do mercado de trabalho por lá. E se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só, nos vemos amanhã.